Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Celebrar o cinema nacional é lembrar de personagens que marcaram gerações de espectadores. Homenagear grandes cineastas, atores e todas as pessoas que trabalham para levar o Brasil para as telonas. O Dia do Cinema Brasileiro faz uma referência à data de 19 de junho de 1898. Foi quando o cineasta Afonso Segreto, que voltava de uma viagem da Europa com o cinematógrafo Lumière, fez imagens daqui da Baía de Guanabara. As primeiras filmagens do Rio de Janeiro foram perdidas, mas este foi só o começo. Desde Segreto, a cinematografia brasileira criou obras-primas do ponto de vista artístico, além de filmes populares e inesquecíveis. Mário Peixoto dirigiu uma única obra em 1931 e Limites se tornou o primeiro filme cult nacional. Outro nome fundamental do início do cinema é Humberto Mauro, que dirigiu O Descobrimento do Brasil e Ganga Bruta, criando uma linguagem que retratou o país de uma forma única. Oh, meu amor! O humor ingênuo das chanchadas levou o grande público ao cinema para assistir ícones eternos como Grande Otelo e Oscarito nas décadas de 40 e 50. Na mesma época, o personagem matreiro típico do interior, o Mazzaropi, começou suas aventuras e até hoje atrai um bom público. Alguns dos filmes de Mazzaropi são exibidos na programação da TV Brasil. Mas vai, né? Nas décadas seguintes, o cinema brasileiro produziu um movimento da câmera na mão e uma ideia na cabeça, chamado de cinema novo, que é reconhecido em todo o mundo e revelou mestres como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Chegaremos a uma civilização! Depois de passar por uma queda de público nos anos 80, o cinema nacional voltou com tudo com Carlota Joaquina, que teve mais de 1 milhão de espectadores. Central do Brasil concretizou a retomada e concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. Hoje, o cinema brasileiro se consolidou com um público cativo e muitos prêmios internacionais. Existe um cinema brasileiro, existe uma história gigantesca, são milhares e milhares de filmes, que é um patrimônio cultural e artístico da maior importância. O cinema brasileiro acaba de ser premiado em Berlim, em Cannes, nos principais festivais de cinema do mundo. Tem uma onda cinema brasileiro pelo planeta e o que falta é nós descobrirmos isso. Olá, eu sou Daniel Ribeiro e esse é o Esplendor Entrevista, aqui na sua Rádio Web Esplendor, ligada em você. E no programa de hoje vamos falar do cinema até as plataformas de streaming. No dia 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Nacional. Porém, pode parecer confusa a comemoração desta data tão importante para o cinema brasileiro. A celebração é feita no dia 19 de junho e se dá em homenagem ao dia em que o ítalo-brasileiro Afonso Segreto, o primeiro cinegrafista e diretor no Brasil, registrou as primeiras imagens em movimento da entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio francês, ano de 1898, realizando assim a primeira gravação em território brasileiro. O dia 5 de novembro, outra ocasião em que é celebrado o Dia do Cinema Nacional, lembra o aniversário da primeira exibição pública de cinema no país, na época em que os italianos e irmãos Pascoal, Afonso e Segreto incentivaram o governo a inaugurar uma sala de cinema aberta ao público na capital carioca. A película escolhida para a estreia foi Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière. E assim nasce a história do cinema brasileiro, bastante confusa e cheia de detalhes. Acompanhar a história cinematográfica brasileira é um passeio pela própria história do país. Nas telonas se refletiram os avanços tecnológicos, o contexto social e político, os períodos de crise e de prosperidade nacionais. E no programa de hoje vamos conversar com Glauber Filho, diretor e roteirista cearense, formado pela Universidade Federal do Ceará. Glauber começou a carreira com o curta-metragem Sonhos, Acredite Neles, em 1993. Participou de outros longas como Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito e As Mães de Chico Xavier. Todos tiveram grande projeção no circuito nacional. Glauber ainda é professor dos cursos de cinema e audiovisual, jornalismo, publicidade e propaganda na Universidade de Fortaleza.
Seja bem-vindo a este nosso bate-papo, Glauber Filho. Oi, Daniel, obrigado pelo convite, obrigado à Rádio Esplendor. É um prazer, uma honra imensa estar aqui com você, com uma conversa como essa, sobre cinema brasileiro, sim, que é tão importante, né, que a gente compreenda qual é a dimensão da nossa arte, principalmente aqui no Brasil, né? É isso aí. E como é que o cinema entrou na sua vida? Olha, eu faço parte de uma geração, isso tem sempre a ver com a tecnologia, né? Uhum. No momento em que as tecnologias de vídeos disponibilizaram equipamentos amadores. Foi o momento que eu entrei no audiovisual, né? Era mais conhecido como movimento do vídeo independente. Nós tínhamos vontade, ainda muito jovem, né? Vontade de trabalhar com cinema, mas era muito caro, película. E a partir desses equipamentos, ocorreu um movimento, esse movimento é nacional, né? Mas aqui no Ceará, obviamente, também ocorreu. E passamos a realizar curta-metragens e documentários e vídeos experimentais e videoarte. Foi o momento que eu entro, né, nessa questão da realização. Uhum. Mas o cinema sempre fez parte assim, da minha vida, né? O audiovisual sempre foi muito presente. E de lá para cá, desde desse início aí, como é que foi a sua trajetória no cinema brasileiro? Então, aí ocorria o seguinte, aqui no Ceará e no Nordeste, vários festivais de cinema. Então, festivais na Bahia, festivais no Maranhão e Pernambuco e também aqui no Ceará. E havia um circuito dessa produção de realizadores independentes também no Nordeste. Uhum. Isso promoveu uma certa troca de estéticas e troca também de conhecimento, né, através de cursos e capacitações. Uhum. Então foi a partir daí que eu comecei, de fato, a mergulhar, adentrar, né, encarar de uma forma mais profissional. Mas somente no ano, foi em 1995, que eu faço meu primeiro longa, e depois o segundo vem com Bezerra de Menezes, e depois Mãe de Chico, Bate Coração, que aliás foram filmes feitos por convite, né? Uhum. Vi uma ONG aqui em Fortaleza que trabalhava com espiritualidade, esse era o tema, e me convidou para trabalhar nesses filmes, né, desenvolver essa produção. Uhum. Bacana. E a gente também escuta muito falar assim de Lei Rouanet. Como é que ela funciona e o que ela faz de bom para o cinema ou não faz de bom para o cinema? Como é que essa Lei Rouanet? Daniel, as leis de incentivo, né? De uma certa forma, a Lei Rouanet ela tem umas limitações. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura para várias áreas, não somente para o cinema. O cinema ela limita no valor, né? Na possibilidade de desenvolvimento do cinema. Então ela funciona muito mais para outros tipos de arte, né? Ela é muito mais indicada. No cinema tem a Agência Nacional de Cinema, né, que regula todas as políticas audiovisuais, a própria Secretaria do Audiovisual, que antes existia, também junto regulava essas políticas, e a agência ela tinha essa função fomentadora. Né? Então todos os projetos, a maioria dos projetos que hoje a gente tem aí realizados no cinema, né, que fez crescer o cinema brasileiro, foi fruto desse programa de desenvolvimento e uma série de editais, né, que a própria agência e a própria Secretaria do Audiovisual promoviam, compreendendo o cinema como um conteúdo, né, de desenvolvimento econômico, né, e também artístico. Isso é muito importante. Esse investimento ela gerou uma empregabilidade imensa nesse país e trouxe retornos financeiros para o país. Mas, por enquanto, agora a gente está em suspensão, né, porque não existe uma política ainda muito clara, né, sobre o cinema nacional. E a lei de audiovisual também ela apoia o cinema ou não? Ou ela não serve para o cinema também? A lei do audiovisual, sim. A lei do audiovisual é o instrumento jurídico, né, que regulamenta todas essas ações, né, tanto das ações que era da antiga Secretaria do Audiovisual, né, e a própria Agência de Cinema. Então, em cima dessa lei é que se opera os programas. Na sua opinião, como é que é visto o cinema brasileiro lá fora? Olha, com muito destaque, né? O cinema brasileiro conquistou, nessas últimas décadas, festivais importantíssimos, né, em relação a premiações de reconhecimento. Né, o próprio, recente agora, o
o Bacurau foi destaque, né, de um dos filmes, saiu na revista Times, mas um dos filmes que o Barack Obama assistiu, gostou. Uhum. Temos os filmes do Karim Anu e Celso Sueli, que passam em Berlim. E há também uma coisa bem muito interessante para a gente perceber esse desenvolvimento do cinema brasileiro, porque também isso é um mercado, né, Daniel? Uhum. Então é um mercado internacional onde há uma troca de comércio, vamos dizer assim, de conteúdos. Então você começa a observar muitos conteúdos audiovisuais brasileiros em vários países. Sim. Quer dizer, está espalhado no mundo todo. Há uma própria produção aqui que hoje, né, ocupa aí em destaques, inclusive nas televisões, que começou aqui, que é do Raul de Gomes, né, o Cine Hollywood. Uhum. Esse filme já foi distribuído para vários países, para Tailândia, China, muito bacana. né, e a gente não imagina como essa capacidade, né, que tem. Então, por isso que o cinema nacional é importante enquanto conteúdo, né, e retorno, vamos dizer assim, comercial. Mundialmente é a terceira maior economia, né, do cinema. Bacana. E quais foram as suas principais referênas no cinema? Olha, eu tenho várias assim. Essa foi pergunta de prova, né? Pergunta de prova. Eu digo assim, as minhas referências elas vão depender dos projetos que eu estou desenvolvendo, né? Então, a gente pode ir para questões mais clássicas que vêm de uma historicidade do cinema, né? Como o Godard, o Eisenstein, Truffaut, né? Abbas Kiarostami, Abbas Kiarostami, Scorsese, um que eu gosto muito, que é o Joe Wright, que é um diretor inglês, né? Isso vai depender dos projetos. Mas você Polanski, com certeza. Acho que é de todos, né? Uma coisa interessante você é Glauber Filho. Você é parente do Glauber Rocha? Não, nada a ver. Não. Okay. É uma coincidência. Porque eu fazendo pesquisa aí, encontrei muita gente falando, porque é parente, é sobrinho, porque Glauber é filho, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada assim. Papai, obviamente, meu pai chama Glauber, né, e papai é bem mais velho do que o Glauber Rocha. Mas gostava de cinema também, não? Papai adora cinema, mas papai ele é médico. Tá. Né, ele não foi para essa área. Eu fui fazer jornalismo, né, e me encantado com cinema também por conta dele. Né? E há outras coincidências, assim, eu sou metade cearense, metade baiano. Né, também por par de mãe ou par de mãe? Por parte de mãe. E ainda tem essas vinculações que de vez em quando vem da Bahia, o Glauber, mas você tem uma parte com Bahia, eu tenho, mas com Glauber Rocha não. É isso, sem dúvida. E o que o cinema quando tem? Não perguntam, vai. Quando não perguntam se eu sou o próprio Glauber Rocha, porque é um desconhecimento muitas vezes pergunta se eu sou o filho, né? Não, justamente porque minha dúvida era essa, que eu vi muita coisa, eu falei, cara, mano, acho que não tem nada a ver não, mas estava lá Glauber Filho, eu falei, vou perguntar então. E o que o cinema tem que as outras artes não têm, assim, na tua opinião? Assim? Eu não sei que, assim, de dizer do ponto de vista para dizer que o cinema é melhor do que as outras artes, né? Eu acho que as artes são incomparáveis, todas elas, né? Todas elas, as artes para mim são todas elas maravilhosas e são incomparáveis e não dá para dizer qual é a maior ou menor, mas assim, aquilo que me encanta no cinema, né, que me chamou a atenção do cinema tem essa clássica, né, de reunir ali uma linguagem de todas as artes dentro do cinema, talvez essa necessidade que é uma necessidade humana, né, básica de construir narrativas, né, de construir histórias. Isso é antigo do ser humano, né, vem desde os griots. Eu acho que isso me encanta, né, é a observação do mundo e traduzir esse mundo, né. Tá na experiência de desafio de fazer coisas novas, né, de conhecer lugares, né, lugares geográficos e lugares de experiências de vida. Isso me encanta muito no cinema. Né, e depois traduzir tudo isso na arte, né, colocar na tela. Este é o Esplêndido Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com Glauber Filho sobre o cinema brasileiro. Glauber, como é que está o mercado cinematográfico brasileiro e mesmo o mercado de salas de exibição, principalmente aí no Ceará? Olha, assim, há um esforço hoje, que são esforços regionais das políticas
públicas, né? Porque, como qualquer economia, como um país como o Brasil, quando eu digo qualquer economia, isso é o cinema, é a indústria têxtil, é a agropecuária, etc. Ela necessita de programas governamentais. Então, esse está parado. Né? Não existe. O que a gente colhe hoje, isso é fruto de governos anteriores, né, que desenvolveram o cinema até chegar aqui. Então, nesse governo, não existe. Agora, não tem apoio, não tem programa, não tem apoio, né, foi reduzido tudo. Agora, o que a gente tem das últimas décadas de programa, isso fez com que criassem várias salas de cinema, ocorresse em todos os estados do Brasil, e isso gerou um volume, né, para essa produção para o streaming. Né? Então, essas plataformas hoje de streaming, como Netflix, Amazon, você consegue ver muita produção nacional nessas. E isso é fruto desse fomento que ocorreu. Então, há hoje negociações que são diretas, né, sem necessidade dos incentivos públicos, mas ainda assim não nos coloca no lugar, vamos dizer assim, de competitividade quando a gente pensa nessa produção de conteúdo numa dimensão mais internacional. Né? Entendi. Mas temos em potencial, né, nós temos uma boa capacidade produtiva e criativa. Você comentou aí sobre Netflix, aí tem também Amazon Prime, tem outras tantas aí, essas plataformas de streaming. Você acha que elas vão fechar os cinemas no futuro? Vai deixar de existir o cinema como sala, assim, só de casa que eu vou ficar vendo? Ou pela internet? Você acha isso? Não, eu acho que não. Eu acho o seguinte, né? Inclusive com essa questão da pandemia, isso trouxe uma reflexão para esse lugar das salas de cinema. Né, talvez essa reflexão tenha acelerado nesse momento. As salas precisam se renovar, não só na sua dimensão, mas o que elas oferecem. Isso significa, do ponto de vista dos exibidores, um maior investimento nessas salas em relação à tecnologia de exibições, em relação ao som, em relação ao que essa sala oferece, enquanto a sala de cinema é um evento. Né, você se arruma, leva a família, leva a namorada, leva... Né, os seus amores, etc. Isso é um evento, é um ritual. Tá? E esse ritual, por muito tempo, foi só assistir filme, né, que já é muito. Mas agora eu acho que a sala tem que se preocupar como assistir esse filme. Sim. Né, como essa sala, também. Qual é o conforto, qual é a experiência que essa sala vai trazer. Então, acho que isso pode ser o novo negócio de sala de cinema no país. Eu não acredito mais que nós vamos ter salas imensas, com uma quantidade imensa de pessoas. Eu acho que essas salas vão ser menores, mas com uma tecnologia e oferta, vamos dizer assim, do entretenimento maior. Quais foram os períodos de ouro do cinema brasileiro? Olha, tem, do ponto de vista se a gente pensar assim, conquista de mercados, né? As experiências da Atlântida, a experiência da Cinédia foi interessantíssima. Esteticamente, para marcar um cinema, né, com uma cara, um discurso nacional, aí a gente vai ter o cinema novo, né, como esse lugar, e também o cinema marginal, também, lógico, como esse lugar estético, né, de um olhar mais para o Brasil. Eu acho que o momento da retomada foi importante em relação a uma renovação, vamos dizer assim, estética brasileira. Eu acredito, particularmente, que o movimento do cinema que teve no Nordeste foi importante em relação à estética, aquele que vem os filmes do Sérgio Machado, do Marcelo Gomes, do Carianus, do Camilo Cavalcante. Eu acho que esses filmes trouxeram, e agora, né, o Kleber Mendonça, trouxeram um novo olhar, né, para o cinema nacional, uma outra posição. Eu acho que isso, para mim, eu considero até uma escola. Eu acho que são esses momentos, assim, Daniel, assim, situado, não que seja um melhor do que o outro, mas naquela situação, né, o que era possível fazer, o que se destacou. Né? E foram importantes cada um em sua época, né? Importante cada um em sua época, exatamente. O próprio Mário Peixoto, né, que hoje já comemora aí já um aniversário, 17 de maio de 1931, filme Limite. Você acha que para fazer um filme lotar as salas de cinema e ter um sucesso estrondoso, existe uma receita para isso? Tem receita ou não?
Tem não, eu diria que tem desconfianças como é que isso pode ocorrer. Por exemplo, nós sabemos que o gênero humor, né, por uma experiência, né, de exibição de cinema nacional, ele é muito forte, né, ele chama, mas ele precisa ter outras coisas vinculadas a ele como engajamento, além, obviamente, do talento, além da qualidade do filme, né? Então, o próprio Cine Hollywood, né, o fenômeno Paulo Gustavo, né, então um ator com grande capacidade, que é o Paulo Gustavo, né, com a inteligência que é o Paulo Gustavo, no sentido também dessa gestão, dessa arte que ele faz, que é muito inteligente, muito talentoso, né, levou milhões e milhões de pessoas para a sala de cinema, né? Não tem uma fórmula, né? Agora, tem, assim, estratégias, identificar estratégias, e aí entra uma coisa que é interessante você estar falando, e ainda é um hiato em relação ao cinema nacional, é você não ter uma pesquisa que você possa identificar qual seria esses caminhos para lotar uma sala. Mas, geralmente, alguns filmes estão vinculados a às outras indicadores de percepção, que foi o caso, no primeiro momento, dos filmes vinculados ao espiritismo, espiritualista. Naquela época, que aqui 2010, 2012, por aí, 11, naquela época ainda o mercado literário surtiu um efeito, né, quantidade de leitores. Então você tinha aí uma margem de público que compravam os livros, que liam, então isso dava um dado e provavelmente esse público, né, iria para a sala de cinema assistir os filmes com essa temática. Mas hoje não é mais, né? As pessoas também estão nessa, ao mesmo tempo que o cinema nacional, que estão indo para o streaming e ver os filmes na TV, as pessoas estão lendo agora os livros, né, nos computadores, nas telas digitais. E aí esse mercado também já cai um pouco, né? A gente não tem esses indicadores. Então são fases, tentar encontrar um indicador que diz, olha, isso aqui é possível, mas tem várias questões. O filme tem que ser muito bem trabalhado na sua divulgação, né? Ele tem que se tornar um evento, porque também não é só isso. E o que você diria agora para o nosso ouvinte que quer fazer cinema e seguir essa carreira de cineasta? Olha, hoje o fazer cinema, eu diria que está muito mais fácil, né, em relação a uma troca de conhecimento, vários cursos de excelente qualidade, não só de instituições, mas de grandes realizadores, estão disponíveis na internet, né? As instituições mesmo de ensino, eu acho que praticamente toda a capital brasileira tem, não, pelo menos a maioria, né, seus cursos de graduação em cinema. E quando a gente encontra esses cursos de graduação, a gente vai encontrar os presenciais, né, que são esses de formações básicas. E aí eu aconselho isso, buscar o conhecimento, mas também eu acho que tem uma coisa que se associa, que é a experiência, né? Eu acho que a experiência real, a experiência presencial, a experiência vivida, essa experiência virtual, ela faz com que a gente se conecte com o outro, com aquilo que é diferente, e isso aumenta o nosso olhar para o mundo e a nossa capacidade de contar histórias. Eu acho que se a gente conseguir juntar tudo isso, né, dentro de uma perspectiva do sensível, porque é necessário ter essa sensibilidade para a arte, eu acho que a gente consegue entrar bem nesse mundo do cinema. Você agora pode, se desejar, divulgar suas redes sociais, seus canais, contato, fique à vontade. Tá bom, Daniel. Eu tenho uma página, página pessoal que eu faço sobre tudo, né? Que é no Instagram, Glauber Paiva F. Então não só de cinema, mas também ela é pessoal. Mas lá eu coloco as próximas produções, né? O que a gente vai estar produzindo nesses... Os projetos que vão acontecer e tudo. E sempre divulgando também dos colegas. Então, quem quiser seguir, tá lá. Só pedir, a gente aceita. Repete pra gente qual é o... É o Instagram, que é o Glauber Paiva F. Ok. Bom, como tudo aqui é bom, dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Glauber Filho, por aceitar aqui o nosso convite em participar deste bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Tá bom, Daniel, obrigado, Rádio Esplêndido, muito obrigado.
Isso aí, nós é que agradecemos aqui, foi muito bom conversar contigo aí sobre o cinema. Então hoje no Esplendor Entrevista conversamos aqui com o Glauber Filho sobre o cinema brasileiro. Gostou dessa entrevista? Quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast lá no Splendor Play e pode ser acessado no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta as rádios nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplendor.